A minha paixão por comunicação veio desde criança, né? Eu sempre fui uma criança muito desinibida. Mas a paixão mesmo, a oportunidade, foi na Casa da Menina, né? Eu morei 10 anos no orfanato Casa da Menina, do Padre Aldo, que foi um dos maiores comunicadores desse país, um visionário. Foi ele que pensou e lutou pela primeira outorga de rádio comunitária para Arapiraca, que vai completar 24 anos. E com 13 anos eu comecei na rádio comunitária 105,9 FM. De início era parte das atividades do abrigo, então eu acompanhava as irmãs e o padre nos programas religiosos, mas eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curiosa, questionadora. E aí comecei, né, com 18 anos eu fui fazer o curso de radialismo em Penedo, e aí eu ficava lá no abrigo, porque tinha a casa da menina. Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Estúdio Nova Era. Agradecendo a cada um de vocês que nos assiste, você que nos apoia, você que é inscrito. Caso você ainda não seja inscrito, cara, vai lá, é totalmente de graça, não custa nada, só clicar, pronto, tá inscrito, tá ok? Nosso muito obrigado. Mandar um abraço aqui também para os nossos apoiadores, vamos falar de I9 Motos, Falco Uniformes Esportivos, Nova Era Fotografias, Farmavida, a sua farmácia de manipulação, Ateliê Mãos Talentosas e Bolos Bom Sabor do meu xará Rodrigo. O nosso muito obrigado a cada um de vocês, tá ok? E que essa parceria dure muito e muito tempo. Vamos falar um pouquinho mais de comunicação hoje. Vamos falar com ela que é radialista, jornalista. Vou falar um pouquinho, tá? Ao decorrer do programa a gente vai falando mais alguns tópicos. Ela que é graduada em Serviço Social, coordenadora da rádio comunitária A Voz do Povo, A Voz de Deus, diretora de Cultura e Conteúdo da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, Abraça Brasil, e da Abraça Alagoas. Eu estou falando com Regiane Barros. Oi, Rodrigo. Opa. Oi a quem está nos acompanhando, né, pelo Nova Era. Muito obrigada pelo convite, estar aqui batendo papo. Nós que agradecemos. Sobre comunicação, sobre um pouco da minha trajetória, da minha história. Estou muito feliz pelo convite de participar desse podcast, que é sucesso, né? Opa, obrigado. E que bom que eu estou por aqui com vocês. Hoje nós vamos contar um pouquinho da sua história. Vamos conhecer um pouquinho mais a fundo, né, quem é a Regiane Barros, como ela começou na comunicação, até onde de onde ela começou e até onde ela quer chegar. Vamos lá. Vamos alguns tópicos aqui. Radialista, jornalista, como foi que surgiu esse interesse? A minha paixão por comunicação veio desde criança, né? Eu sempre fui uma criança muito desinibida. Mas a paixão mesmo, a oportunidade, foi na Casa da Menina, né? Eu morei 10 anos no orfanato Casa da Menina, do Padre Aldo, que foi um dos maiores comunicadores desse país, um visionário. Foi ele que pensou e lutou pela primeira outorga de rádio comunitária para Arapiraca, que vai completar 24 anos agora, e que eu coordeno. E eu sempre falo que a comunicação comunitária, a comunicação no geral, foi meu empoderamento para a vida como cidadã, como mulher, como cidadã. E com 13 anos eu comecei na rádio comunitária 105,9 FM. De início era parte das atividades do abrigo, então eu acompanhava as irmãs e o padre nos programas religiosos, mas eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curiosa, questionadora. E aí comecei, né, com 18 anos eu fui fazer o curso de radialismo em Penedo, e aí eu ficava lá no abrigo, porque tinha a Casa da Menina aqui em Arapiraca e tinha o Lar de Nazaré em Penedo. Então eu me formei em radialismo, depois jornalismo, cursei serviço social, mas o fato é que desde os 13 anos eu estou comunicando. Ou seja, você já começou, cresceu na escola. Eu cresci na escola, porque a rádio foi minha escola. A nossa rádio comunitária, com muito orgulho, hoje ela é referência de comunicação comunitária para o país. Eu já tive a oportunidade, tenho, de representar as rádios de Alagoas e do Brasil, através da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, na qual eu sou diretora de Cultura e Conteúdo, e fico feliz porque a comunicação foi, de fato, e é o meu empoderamento, né? A comunicação, ela transforma vidas.
vidas, né? Transformou a minha vida e transforma muitas vidas. E a rádio comunitária, ela é uma escola, né? Ela é a primeira escola do comunicador. Falar em a Rádio Comunitária, mandar um forte abraço pro nosso parceiro Alessandro, né? Alessandro, que começou lá Alessandro. também conosco, né? Obrigada, Alessandro, pela ponte. Você é um querido, um super profissional e que eu tenho muito carinho, né? Considero um amigo muito querido, muito especial. Ele é muito querido mesmo. Ele trabalha juntamente com meu filho na Pascom aqui da igreja. Eles têm uma ligação muito forte também com o meu filho. Alessandro é um querido. Um beijo para ele e para todo mundo, né? Que nos acompanha, que me acompanha no Rádio e nas Redes, que é o meu programa diário, e na Abraço Entrevista, que eu produzo aqui em Arapiraca e é retransmitida para as rádios parceiras. É isso mesmo. Vamos lá. Coordenadora da Rádio Comunitária, A Voz do Povo, A Voz de Deus. Como é essa rádio? Como é que funciona ela? Você recebe convidados, é música? Fala para nós. A programação da nossa rádio comunitária, ela funciona de domingo a domingo, tem 24 anos. É a rádio comunitária em atividade mais antiga de Arapiraca, eu falo comunitária, né? Porque Sim. existe uma diferença entre comunitária e comercial. Então, aqui em Arapiraca, a nossa vai completar 24 anos agora, dia 12. Ela funciona das 6 às 23 horas. Para além da rádio, nós temos um trabalho social, né? Mensalmente, nós distribuímos para muitas famílias e comunidades quase 2 toneladas de fubá. É uma parceria com o Grupo Coringa, que dura exatamente a idade da rádio. Então, assim, aquilo que o Padre Aldo construiu, nós, quando ele faleceu, em 2013, com muita luta e em forma de honrar sua memória, nós continuamos com o trabalho. Então, continua o legado dele. Isso, então eu coordeno a rádio, a Ana Paula é presidente, somos 2 mulheres à frente dessa rádio comunitária, que tem esse trabalho social e cultural também. No mundo como hoje, queira ou não queira, infelizmente ainda é um mundo machista. Sim, né? sim. E vocês estão à frente, 2 mulheres à frente de uma comunidade, de uma rádio. Né? E eu fico feliz porque eu tenho viajado pelo Brasil representando a comunicação comunitária, palestrando, dizendo como que uma rádio comunitária pode ser um instrumento de transformação social e cultural, como foi na minha vida, como a gente continua sendo. E eu fico muito feliz em ser uma das poucas mulheres que consegue furar essa bolha, porque o universo do rádio também, ele é muito do universo masculino ainda, né? Da mulher radialista, jornalista. A minha área sempre foi, você perguntou o que eu faço no programa, sempre foi de radiojornalismo, né? Então eu abordo temas sensíveis, inclusive eu queria até pedir licença aqui para fazer a minha audiodescrição. Eu sou audiodescritora, e uma das coisas que eu faço todos os dias no programa é a minha audiodescrição, porque do outro lado tem pessoas com deficiência visual, com deficiência física, intelectual, e a gente precisa não só falar da acessibilidade, mas incluir ela, né? Então eu estou aqui com o broche, que é um novo broche universal da acessibilidade e da inclusão, não é mais o da cadeira de roda, né, que foi por muito tempo. Então agora é um bonequinho com os braços abertos, que quer dizer que está abraçando a todos, estamos falando de igualdade. Então eu queria fazer a minha audiodescrição, que já é uma marca registrada minha, eu também sou audiodescritora. Já fui premiada, algumas premiações a nível estadual, da forma em que eu levo o programa, levo o conteúdo com acessibilidade, um programa acessível, né? Então, vou aqui pedir licença para fazer a minha audiodescrição. Eu sou Regiane Barros, uma mulher branca, de 38 anos, amanhã estarei fazendo 39. Tenho cabelo liso na altura do ombro, com mechas mais claras. Estou levemente maquiada, usando uma blusa rosa, uma saia preta, um escarpão preto. Eu tenho 1,58 m. Estou usando o broche da acessibilidade universal, o novo símbolo. Tenho olhos claros, estou com um batom rosa. Essa é a Regiane Barros. Então, isso é uma coisa simples, mas é um direito que muitas vezes a gente nega para as pessoas com deficiência, e a gente não pode falar de inclusão sem viver no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É uma das coisas que eu faço, assim, que são minhas pautas prioritárias no programa, no rádio e nas redes. Coisa boa, coisa boa. Técnica da Secretaria de Cultura também. É isso, eu trabalho na Secretaria de Cultura. Nessa gestão, eu fui convidada pela secretária Mônica, então eu estou há 5 meses, né? Mas antes também
Eu já trabalhei antes na Secretaria de Cultura do município, na gestão anterior, porque a cultura sempre foi muito, muito forte, assim, né? Eu vivo a cultura no rádio, né? Quem faz rádio, a comunicação e a cultura, elas andam juntas, né? Então, eu fico muito feliz também em integrar a equipe da Secretaria de Cultura do município, É. porque eu respiro cultura. Realmente tem que estar ali, ó, quem faz rádio, quem faz jornalismo, no caso também, né? Eu Tem que estar respiro ali cultura. seguindo o mesmo caminho, não é isso? E tem uma boa relação com os fazedores, e agora na Política Nacional Aldir Blanc, na PENAB, eu tenho uma certa experiência, porque eu também trabalho com projetos culturais, eu escrevo projetos, disputo, e aí a secretária Mônica Nunes me convidou para integrar também nesse momento, que é um momento muito importante para os fazedores de cultura, que é a PENAB, né, a Política Nacional Aldir Blanc, que destina aí verbas para os fazedores culturais. E recentemente reinaugurou, né, a Casa da Cultura, né? Sim, nós estamos com a Casa da Cultura, com exposição do artista plástico Renan Padilha, que é um grande artista, do Jânio também, com a biblioteca, com o Sertor Braille, né, no qual eu também, como trabalho com audiodescrição, faço essa parte, junto aos meninos do Setor Braille, ao Lucas e à equipe. Fundadora do grupo Ações Voluntárias Anjos do Riso. Isso. Isso é um projeto muito bonito, eu estava acompanhando pelo Instagram. Muito bom esse projeto, viu? Isso. Nós estamos completando agora 10 anos, né? Surgiu em 2015. E como surgiu o Anjos do Riso? A arte sempre fez parte da minha vida. E quando eu morei no abrigo 10 anos, eu ficava muito feliz quando alguém lembrava de nós, né? Porque nós não saíamos do abrigo, nós íamos para a escola, íamos para a missa, a nossa vida se resumia ali no abrigo. E eu ficava muito feliz quando grupos de jovens iam até lá. E uma das pessoas que quem é de Arapiraca vai lembrar, porque ele foi assim, ele deu início, né? Ele foi o pioneiro na arte da palhaçaria, que foi o saudoso Palhaço Teco-Teco. Então, o Palhaço Teco-Teco, ele ia lá no abrigo no Dia das Crianças e em outras datas, e aquilo era motivo de muita felicidade, porque por muitas vezes, durante muitos meses, era a única visita que nós recebíamos. Então, eu sempre ficava muito feliz. Nossa, alguém lembrou de nós, ele ia fazer trabalho voluntário. Quando o Palhaço Teco-Teco faleceu, eu não lembro se foi em 2014, ou foi antes um pouco, foi aí, meados de 2013, 2014. E aí o Palhaço Teco-Teco também, ele fazia esse trabalho nos hospitais. Ele era o único que ia com a turma dele alegrar os hospitais. Quando ele faleceu, ficou essa lacuna. E aí eu, né, faço teatro também, eu tinha feito um espetáculo, Balaio de Gatos, e eu fiquei pensando, um dia eu estava assim com duas amigas, e fiquei pensando, nossa, não, né, o Teco-Teco faleceu, ninguém vai nos hospitais, ninguém vai nos abrigos. E aí eu falei, gente, vamos criar um grupo? Vamos criar um grupo para ir nos hospitais? Eu conheço muitos atores, muitos artistas, então vamos lá, né? E falei, conversei com duas amigas na época, e ela falou, vamos. E aí vamos pensar no nome, né? Então nós pensamos Anjos do Riso. E fomos, a nossa primeira visita foi na UE. Então, de 2015 para cá, nós nunca deixamos. Então, hoje nós somos referência. Eu ganhei, inclusive, um prêmio de referência como um trabalho voluntário. Foi uma votação popular, o prêmio Mulheres Raízes de Arapiraca. Eu ganhei esse prêmio de incentivo, né, ao trabalho voluntário, que hoje nós somos referência aqui em Arapiraca, no estado também. E nós estamos aí há 10 anos, então hoje nós temos 33 integrantes, artista, cantor, advogados, policiais, donas de casa, muitos artistas, cantores, né, a exemplo de Jorginho, que está conosco desde o início, Paulinho Nunes, Écio da Terra, Diógenes, Luan, que é violinista. Paulinho. Isso, ele está conosco, os meninos do Arte Choro também, às vezes vão conosco. Agora o Vitor Jordão, que entrou, que é um grande sanfoneiro, e a Camila e o esposo dela, o Daniel, que são da banda Mar, que tem um trabalho incrível também. Então nós temos assim hoje 33 integrantes, músicos, e a gente se divide, vai nos hospitais, nos abrigos, mas especialmente nos hospitais, onde assim a gente já tem, né, um trabalho voltado, e onde os médicos e enfermeiros, a equipe, né, fala, olha, quando vocês vêm para cá,
acontece algo transformador, porque muitas vezes as pessoas que fazem hemodiálise, que fazem quimioterapia, eles desanimam. O que é normal, né, em um ambiente hospitalar. E quando a gente vai lá e a gente vai embora, a gente consegue deixar um alento em forma de música, de arte, que é isso que o Anjo do Riso leva. Então, eu sou muito... Vocês levam esperanças, E isso, a levam gente vida. leva esperança, abraço, sorriso. E eu me orgulho muito, assim, a cada vez que eu vou, eu saio com o sentimento de estar mais humana, né? Eu não sinto como se eu estivesse levando, e eu sei que eu estou levando junto com a equipe, mas eu trago mais humanidade, sabe? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto acreditar que nós estamos aqui para sermos úteis de alguma forma. Então, eu aprendi isso desde cedo com o Padre Aldo, que foi minha referência de pai. Que fé é sobre ação. Para mim, fé foi sobre ação. Então, quando eu vou com os meus amigos, com os integrantes de um hospital, no albergue, a gente faz um café e vai lá jantar com eles e toca e ouve eles. Eu tô com Deus, para mim é um encontro com o divino. Eu penso que Deus não está longe e é importante você, a igreja mas o meu lema é esse, assim, a fé ela tem que ir ali junto com a ação. Não tem fé sem ação, fé só ali rezando, só olhando para minha casa, para os meus pedidos, para os meus desejos e esquecendo de quem está fora da nossa linha de conforto, né? Do nosso mundo. Esse trabalho só é realizado aqui na cidade ou fora também? Só aqui na cidade, porque nós temos convites, mas nós não conseguimos abrir para atender essa demanda. Né, haja vista que são todos voluntários, a gente faz esse final de semana, então a gente só faz mesmo para atender os hospitais e abrigos de Arapiraca. Muito bem. Parabéns pelo trabalho a toda a equipe aí. Alguns nomes que você citou, eu conheço alguns nomes e alguns rostos também. Sim. Na época da Casa das Meninas, quem tomava conta ali daquele ambiente? Era só o padre? Ele tinha uma equipe também? Como é que funcionava? Não, ele tinha uma equipe, né? O padre, ele era o responsável, ele foi o fundador. Lá em 98, quando a assistência social, a atenção para as políticas públicas de criança e adolescente eram bem escassas, ele já pensava nisso, né? Então, a Casa da Menina, ela abrigou meninas de todos os estados e até interestadual, porque ela era referência, né? Então, em 2003 ele faleceu, as meninas que estavam na casa, elas foram para um abrigo da prefeitura, porque, lógico, a responsabilidade passa a ser do estado, e a Casa da Menina, ela foi vendida em um ato infeliz de covardia, porque todo aquele patrimônio foi construído com doações de Arapiraca, da população dos fiéis. Afinal, ele ficou 25 anos na Concatedral, foi o pároco que ficou mais tempo à frente de uma igreja, que é a Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho. Então, 50 anos de trabalho social, ele faleceu aos 87, de repente foi assim, né, vendidos por pessoas que trabalhavam com ele, inclusive, né, que ao invés de seguir o trabalho, pensou no próprio umbigo, né? E aí virou uma questão muito séria, as meninas foram para o abrigo da prefeitura, a casa foi vendida junto com uma rádio, uma concessão pública comunitária, que é crime, não se vende, é uma concessão pública, a única, foi ele que trouxe, a única federal, e daí aquilo que eu aprendi durante a minha vida sobre injustiça, sobre verdade, sobre princípios, porque foi isso que eu herdei dele, e aí eu denunciei, né, lá em 2015, denunciei, busquei ajuda, busquei meios de comunicação, travamos uma briga, né, judicial, mas quando você tem a verdade, você anda com a verdade, você confia na verdade, na justiça divina, porque por vezes a justiça terrena, ela é muito falha, Sim. Ela desanima. Fui ameaçada, hoje eu integro a Rede Nacional de Proteção a Jornalistas e Comunicadores, eu sou a única comunicadora alagoana a ter a carteirinha da rede. Era o próximo tópico que eu ia citar aqui. Isso, então as pessoas às vezes são muito corajosas, mas a necessidade, em uma certa vez, em uma certa entrevista, me perguntaram como que eu virei defensora de direitos humanos. Eu falei, a partir do momento que eu tive que defender o meu direito enquanto humana,
né? Então eu entendi desde cedo, né? Você sentiu na pele, né? Eu senti na pele, eu vim de uma situação de vulnerabilidade desde sempre, com muitas meninas, então ali desde cedo a gente teve que aprender a defender o nosso direito humano básico. E aí foi muito difícil, assim, foram 4 anos de luta até provarmos que todo aquele patrimônio, que aquela rádio, tudo aquilo é público, foi doação, então não tinha cabimento vender como se fosse uma propriedade privada, e nós conseguimos devolver a associação à comunidade, que é quem faz com que a Rádio Funcione seja uma referência hoje, que é quem tem um trabalho social, que é quem tem o maior quadro de voluntários do país. Nós somos referência, porque nós somos uma rádio que estamos com 24 anos. Estamos falando de nível nacional. De nível nacional, né? De nível nacional. Eu integro a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, quanto diretora de Cultura e Conteúdo. Eu integro a Rede Nacional de Proteção a Jornalistas e Defensores de Direitos Humanos, né? Representando Alagoas. E eu integro também o Conselho de Liberdade de Expressão dentro da Abraço no Ministério dos Direitos Humanos. Porque por muito tempo eu nem falava sobre isso, né? Eu tinha medo, porque eu ouvi coisas como, deixa isso pra lá, senão você vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Só que eu nunca fui uma pessoa covarde, eu não aprendi a ser covarde, assim, não foi o ensinamento que o Padre Aldo, que foi um padre que dedicou a sua vida 50 anos de sacerdócio, que salvou tantas vidas, né? Porque ele era referência, ele se preocupava com as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, desde Penedo e depois aqui. Então, ele foi e vai ser sempre a nossa maior referência. E aí, eu hoje consegui, né? Então, tenho muito orgulho de ter essa carteirinha, de saber que eu não estou só na minha realidade, assim como companheiros jornalistas da Amazônia ameaçados, tem até que sair do país muitas vezes para sobreviver, porque denuncia, né, as ilegalidades, os crimes ambientais praticados lá na Amazônia. Então, nós estamos falando de comunicadores e defensores de direitos humanos em suas realidades, que lutam, que acreditam numa comunicação, numa democracia e numa justiça que funciona. E muitas vezes também não funciona. Mas eu acredito que sim, que funciona, que a gente tem que correr, que incentivar, que inspirar outras pessoas. Na maioria das vezes, já como sabemos, na nossa nação, não funciona, entre aspas, né? Imagine se a gente não correr atrás. Se a gente não correr, se a gente, né? Eu lembro que na época eu procurei os órgãos, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, e aí a Defensoria disse, olha, realmente é algo, até porque nós somos a primeira e a única concessão pública federal de rádio comunitária, né, legalizada. Eles disseram, faça um abaixo-assinado, cheguei aqui com 400 assinaturas com nome e CPF. Eu cheguei lá com quase 1.000. Basta? Ele falou, por quê? Porque nós não tivemos dificuldade. Arapiraca conhecia a história. Ninguém, não teve uma pessoa que não dissesse assim, eu assino e coloco meu CPF. Porque todo mundo conhecia a verdade. Quando você anda com a verdade, a imprensa, todas as rádios, me abriu as portas. O Jornal Gazeta de Alagoas fez uma matéria, um jornalista muito querido, Marcelo Amorim, fez uma matéria. Né? E depois daí as ameaças só aumentaram para o meu lado, mas eu falei, não sou eu que estou mentindo, não sou eu que estou querendo roubar um bem público da comunidade, então eu não tenho por que me calar. O meu senso de justiça ele sempre foi muito aguçado, eu acredito muito em Deus, tenho muita fé e eu tenho essa coragem, é isso, quando você nasce com isso e quando você estar ali com a sua verdade é difícil. Eu acho que não tem como retroceder. E nunca pensei. E no decorrer da sua vida você aprimorou essa verdade. Porque a injustiça, a desigualdade sempre me incomodou muito. Afinal, eu vim de lá, né? Eu sei o que é estar lá. Ô, Regiane, você também é membro efetiva da Academia de Arapiraca de Letras, não é isso? Pois é, em 2019, eu muito jovem, porque eu achei só para a gente esfriar um pouquinho aqui o assunto.
2019, eu fui indicada por 2 grandes nomes da cultura, da educação arapiraquense. Eu achei que eu só iria receber essa indicação, sei lá, porque geralmente, né, as pessoas são indicadas à imortalidade, né, É. mais maduras, né, e aí com 34 anos eu fui indicada, foi uma surpresa grande, né, ter tido o meu nome aprovado. Foi o professor Carlos de Lira, que é escritor, radialista, professor da Universidade Estadual, e Cícero Galdino também, que é um nome muito conhecido, ambientalista, empresário, escritor. Então, esses 2 nomes que me conhecem, né, desde a Regiane Menina, da Casa da Menina, eles acompanharam e acompanham até hoje a minha trajetória, e eles me indicaram assim. Então, fiquei muito feliz, integro, devo um livro à sociedade e à Academia Arapiraquense de Letras e Artes. Esse livro vai sair, só que é um processo, porque é uma autobiografia. Então, assim, para mim é mais fácil escrever uma matéria jornalística do que escrever a minha própria história, onde eu tenho que voltar por vezes, onde eu tenho que tocar e falar de nomes que já não estão aqui, mas que foram parte. Então, a autobiografia ela é sempre algo mais delicado de se escrever. E eu sou uma pessoa muito intensa, então eu sinto tudo muito. E eu sempre falo, não tem problema, que grandes escritores foram escritores eternizados de uma obra só. Então vai sair uma hora, o livro ele está nascendo aí, né? Eu estou aí gestando esse livro, que é a minha autobiografia, e claro que eu vou entregar esse livro à Cala e à Sociedade Arapiraquense, aos meus ouvintes, as pessoas que me conhecem, que acreditam e acompanham o meu trabalho, mas ainda não posso dizer uma data. Mas ele já está caminhando. Já está caminhando, já tem capítulo, já tem. Porque é uma autobiografia, né? É algo longo, é a minha história de vida, é a história da Casa da Menina, é a história do Padre Aldo, de quem foi o Padre Aldo. São histórias que completam a minha história. Fique atento que logo, logo sai, não é isso? É sim. Mas não tem previsão para quando? Não. Tá. Para esse ano eu sei que não. Tá? Tem a Bienal Internacional do Livro aí, inclusive muitos amigos vão lançar suas obras, mas ainda não. A biografia de Regiane Barros, ainda não. Fique atento mais uma vez, viu? Logo, logo sai. Regiane, você também foi representar, foi o Estado, não foi que você foi representar na quarta. Foi na Bahia, se não me engano? Na Bahia, foi em Salvador. Salvador, né? Que sediou esse encontro, isso. Foi o 4º encontro nacional, né, da Rede Nacional de Jornalistas, Comunicadores e Defensores de Direitos Humanos. Isso. Eu represento a comunicação comunitária, represento o Estado e representei também as rádios comunitárias do Brasil, né, enquanto diretora da Abraço. Então, mais uma vez, estive lá, recebi minha carteirinha, foi realmente assim, um momento muito importante, muito marcante, né, histórico. Há 4 anos que eu integro a rede, que foi justamente quando eu precisei desse suporte, quando eu estava sozinha, uma cidade do interior, sendo ameaçada, e que eu conhecia o trabalho da rede, do Instituto Vladimir Zorg, que tem um trabalho de proteção também a nível internacional, da Abraço Brasil, a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, que na época conheceu a nossa história, o que nós estávamos passando, e foi um parceiro. Então, tenho muito orgulho disso, porque a comunicação é isso, né? Eu estava aqui meio que isolada, e aí hoje, em cada estado desse Brasil, eu conheço um representante de rádio, eu conheço um comunicador, já viajei bastante, representando a comunicação comunitária, falando da nossa história, fazendo oficina também do que é a comunicação comunitária, de como a gente se mantém há 24 anos, porque a idade de uma rádio, hoje é muito difícil uma rádio ter essa idade, por questões financeiras, né, que é muito pesado, de como se manter, né, como que se mantém, porque é uma associação sem fins lucrativos. Então, assim, temos uma história de luta, de resistência, de vitória. Tenho certeza que foi bem representado. Eu sempre fico feliz, assim. Já estive em outros eventos também. Em 2019, eu tive, assim, a honra de cobrir a Marcha das Margaridas, que é a maior marcha de mulheres da América Latina.
falando com mulheres de todo o mundo. Foi um evento grandioso que acontece a cada 4 anos em Brasília, então eu também participo, assim, sou uma das mulheres, das comunicadoras comunitárias que estou lá. O ano de dezembro de 2023, eu fui a primeira comunicadora comunitária e de Arapiraca recebeu o prêmio Odete Pacheco, né? E fui a primeira comunicadora na minha área, então foi um prêmio muito importante, assim, de reconhecimento do meu trabalho, fiquei muito feliz. E o ano passado também fui homenageada no prêmio Destaque Imprensa, né? Que é um prêmio que acontece aqui em Arapiraca. Então, o Prêmio Vera Arruda, de comunicação também, que são editais. Então, eu fico muito feliz em fazer essa comunicação comunitária, que eu me orgulho. Eu tenho um projeto que chama Comunicação nos Territórios, então eu tenho a alegria de o pé do umbu, o pé de jaca, ser o meu estúdio, o pé de Jurema, como foi esses dias lá no Ecobrisa, né, que é a comunicação nos territórios. Então, eu consigo apresentar o programa de onde eu estou e retransmitir, né, para além da rádio, para Abraço, para uma rede de rádios. E eu fico muito feliz assim com esse trabalho, com essa comunicação comunitária que me representa e que eu me orgulho. Ao representar e receber esses prêmios, passa um filme na cabeça. Passa, Com certeza passa. Passa sim, passa sim. Assim, no Odete Pacheco eu recebi ao lado do Francisco José, o repórter da Rede Globo. Só o Francisco José teria fala, né? Porque foram vários jornalistas. Foi em Maceió, então assim, eu fico feliz porque eu fui indicada por instituições de Maceió. Eu faço muitas pautas para Maceió, porque assim, no rádio e nas redes, ele não é só em Arapiraca, ele retransmite, ele é nacional, né? Ele é retransmitido pela Abraço, então eu acabo fazendo muitas pautas para Maceió. E instituições me indicaram, né, para esse prêmio, porque eu moro em Arapiraca. Então, quando você é uma das indicadas, eu realmente estava confiante, mas eu falei, gente, eu faço parte, né, pequena da imprensa lagoana, eu tô em Arapiraca. Maceió tem muitos profissionais. E eu fiquei muito feliz quando eu fui ali, a primeira mulher na minha categoria, representando a comunicação comunitária, a receber o prêmio Odete Pacheco e a contar, né, a minha história. Eles pediram para contar um pouquinho da minha história, porque quando eu morava, eu sempre fui muito apaixonada por rádio. Eu tenho dificuldade de assistir TV até hoje. Eu não assisto TV. Sempre foi rádio, sempre foi rádio. E lá no abrigo, o rádio, para mim, assim, a comunicação era como eu sonhava. Era um mundo depois dos muros. Então, a comunicação sempre foi muito minha companheira. A comunicação e os livros. Porque eu sempre tive inquietude, eu tenho TDAH, eu fui diagnosticada há 2 anos. Então, eu tenho algumas dificuldades com tela, por exemplo. Eu não consigo, assim, assistir, eu tenho muita dificuldade. Agora, o ouvir, eu sou a pessoa que assiste aula, uma palestra, assim, ouvindo. Eu tenho dificuldade para telas, para assistir. É mesmo? Exatamente. Eu coloco lá no seu canal, tipo, no dia do Alessandro, olho vocês, vou fazer um monte de coisa ouvindo vocês. Sabe, eu não consigo lidar, isso é parte também, né? Eu descobri do meu TDAH, cada pessoa tem uma forma com algumas coisas, então essa é a minha forma, eu sou muito audível, muito de ouvir. É interessante, de não ter aquele foco ali, né? Não, cinema, assistir, eu tenho muita dificuldade. Teatro não, porque é ali, vivo cibulindo, né? Como diz minha amiga escritora Marta Eugênia. Mas, assim, tela, cinema, TV, muita dificuldade. Muito, muito interessante mesmo. Não que seja uma coisa, vou dizer, interessante, uma coisa boa, não. Curioso. Isso. Jane, fala um pouquinho mais pra gente sobre o projeto que vocês... Como é? O pessoal liga para vocês ir no hospital, ou vocês se apresentam? Não, a gente já tem uma agenda, né? Acontece de, por algum motivo, se a gente atrasar, o hospital ligar para perguntar, cadê vocês? Cadê? A gente já tem uma agenda desde 2015. Principalmente unidade de emergência, chama regional, Nossa Senhora de Fátima, que reabriu. O ano passado, todo ano nós fazemos a cantata de Natal. Aí o ano passado, não, o ano retrasado,
eu falei, gente, porque assim, no hospital a gente não pode levar, por exemplo, chocolate, essas coisas, né? Não pode, tem toda a dieta do hospital, tá? E aí a gente pensando, o que a gente poderia levar, que a gente faz a cantata de Natal. Eu falei, vamos levar umas 50 flores, né, para as mulheres, e aí a gente pediu a uma floricultura parceira, as 50 flores, e aí eles doaram, né, o beija-flor, né, o Dosival, o ano de 2023, né, esse ano foi 2024, isso. Aí esse ano nós falamos, vamos fazer uma maior. E aí nós distribuímos mais de 1.000 flores, todas doações. Dessa vez foi Borges, dessa vez foi o Bruno Flores e outra floricultura, meu Deus, que eu não posso esquecer agora o nome. Aquela que fica ali na Casa da Cultura, eu acho que é Antônio Bar. Ai, Eu eu nunca tô. prestei atenção, desculpa, É. nunca prestei atenção. Mas é que É o fica ali. aquele quiosquezinho, né? Isso. Ali na Casa só tem ele. Então, É, aquele. Então, foi muito bonito. Muitas pessoas, assim, dá emoção, porque muita gente, muitas mulheres, e não foi só para as mulheres, foi para todos que a gente encontrava. A emoção de receber uma flor ali no Natal. E da gente passar cantando, vestidos, né, que a gente passa sempre a caráter. Então, só me traz felicidade e motivos para acreditar, para continuar continua. acreditando. Jane, fala um pouquinho pra gente mais como é que funciona a Academia de Letras, se você é integrante hoje lá. Isso. Eu estou desde 2019, né? A academia tem muitos escritores, muitos artistas. Você é indicado, né, para assumir ali. E aí, quando alguém morre, algum membro morre, aí vaga uma cadeira. E aí você disputa aquela cadeira, né? Tem toda uma banca que examina ali se realmente aquela pessoa com sua obra, com sua história, se enquadra ali, né, para ser um imortal da academia. É um trabalho muito bonito, né? E eu fico feliz também em ter me tornado arapiraquense de fato, imortal, a partir da academia, porque eu não nasci arapiraquense, eu vim para cá aos 12 anos, e aqui estou, eu sou de Cacimbinhas, no sertão de Alagoas, isso. Então, já sou um arapiraquense, porque fui imortalizada, né, pela academia, que é uma alegria fazer parte. Eu sempre falo que Cacimbinhas me pariu, no sentido poético, e Arapiraca me criou, e é assim que eu me sinto. Essa cidade que eu amo, essa cidade das oportunidades, essa cidade que eu construí minha história. Muito bem, Rejane. Hoje estamos gravando aqui, para você que está assistindo a gente, não sei que data, não sei que horário. Dia 6 nós estamos gravando, amanhã de Idade Nova. É isso, Rejane? Amanhã, dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro, Idade Nova. Eu gostaria de pedir para você deixar sua mensagem para a gente aqui, que nos assiste. Eu sou filho de uma mulher, tá bem? Eu sou esposo de uma mulher. Você, como mulher, deixa uma mensagem para todas as outras mulheres e também não deixe também para os homens que automaticamente... Claro. Você falou algo muito importante. Estou de rosa também, não por acaso. Nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Centenas de mulheres todos os dias são acometidas. Que você, mulher, lembre de se tocar, de se cuidar, porque a prevenção é o melhor remédio, tá? Então, esse rosa aqui é para lembrar você que a gente tem que se cuidar, né? Tem que se amar todos os dias, independente da situação que você esteja passando, enfrentando um câncer, superando um câncer, acredite. Eu sou também conhecida e apaixonada pelo girassol. É a flor mais linda do mundo. Eu amo amarelo. Eu já acordo olhando para uma colcha amarela que eu tenho em casa. E eu sou a pessoa que acredita, que olha sempre para o girassol, que acredita nessa força que tem o girassol, o sol, a luz, a intensidade, a força, a fé. E é sobre isso, deixar que você continue acreditando nos girassóis, na força, na luz, no sol, na natureza, em Deus, que a gente não vê, mas que a gente sente, que a gente vê com os nossos olhos. Estou muito feliz de estar aqui contando a minha história nesse podcast com você, Rodrigo, né, pelo acolhimento. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu sempre falo que isso aqui é muito bom, porque a gente vai conversando e, assim, quantos arapiraquenses têm histórias bonitas que você pode trazer aqui. Então, eu parabenizo você por esse meio de comunicação, por estar contando a história e inspirando outras pessoas.
vão nos acompanhar. Aos meus ouvintes, inclusive vou aqui pedir permissão para você para retransmitir lá no meu programa, tá? Por favor. Vai ser Por favor. Vai ser tipo em uma quarta, que eu não apresento, então o programa vai ser essa entrevista aqui, a gente vai reproduzir, tá? Com muito orgulho, com muito carinho para os meus ouvintes do Rádio das Redes. Agradecer ao carinho não só de Arapiraca, mas hoje eu tenho ouvintes por todos os cantos do Brasil. Fico muito feliz pelo carinho, pela credibilidade, por acompanhar meu trabalho. Muitas vezes pautas difíceis, mas que nós temos que falar, porque é sobre isso, é uma comunicação. A comunicação que eu faço e acredito é a comunicação para quem ainda é difícil ter comunicação, apesar de ser um direito. Esse direito não está assegurado para todo mundo. Nós temos comunidades e povos tradicionais que vivem praticamente isolados, né, que faltam políticas públicas mínimas. Nós temos muitos brasileiros que não têm sequer energia elétrica. Então, nós vivemos também em um país com a desigualdade digital gritante, né? Além da social, né? Da cultural, a digital também. São tipos de desigualdades. E o rádio ele é transformador, imbatível, ele continua crescendo. E eu sou uma eterna apaixonada. Eu sempre falo que quem faz rádio, comunicação, dizia um professor meu do curso, que tem microfonia aguda no sangue. Eu desconfio que seja. Então é isso. Muito obrigada. Estou feliz em estar aqui, né? Daqui a algumas horas estarei com 39 anos e estou muito feliz e que eu possa viver os anos que me forem permitidos dessa forma, acreditando na vida, lutando e acreditando sempre em dias melhores. A gente tem que esperançar, como diz Paulo Freire, né? Nosso eterno mestre. Eu sou muito fã. Eu vou no verbo esperançar todos os dias. Então, muito obrigada, um grande abraço. E a gente se encontra no rádio, nas redes, nas ruas, nos podcasts, nos convites e na comunicação que soma e que a gente compartilha dessa forma aqui, como o Rodrigo está compartilhando hoje com vocês, como também vou convidar o Rodrigo para ir lá na rádio no meu programa, vai ser uma honra entrevistar você, sua esposa, contar também a história de quem faz fotografia, porque a fotografia são histórias de vida e acredito que você tenha muitas. Tem um bocadinho de histórias sobre a fotografia, sobre esses 22 anos na profissão, a gente tem um bocadinho de histórias. Imagina. Então, ó, um grande beijo para todo mundo e muitíssimo obrigada mais uma vez. Regiane, nós que agradecemos aqui, né, sua presença. É uma honra estar aqui conversando com você, porque eu não sou, como falei em off, né, eu não sou entrevistador, não sou repórter, tá? A gente senta aqui e começa a conversar. Excelente. A gente senta aqui e começa a conversar. E flui. E flui. Muito bem. De novo, nós que agradecemos, mas em forma de agradecimento também, com uma lembrancinha aqui simbólica. Ai, obrigada! Que coisa linda, em gente. Nome de Mãos Talentosas, nosso parceiro Gilson. Gilson, meu irmão. Ô, Gilson, obrigada, meu irmão. Viu? Estará na minha estante com muito orgulho, com muita honra, viu? Tô feliz, né? A gente vem pro podcast e sai premiada. Tem mais. Olha que lindeza. Um bloco de notas também em nome de Mãos Talentosas. Fazer algumas anotações eu lá uso demais, viu? Aí, jornalista eu ando com... Muito obrigada, viu? Usarei muito, muito, muito mesmo. Gente, muito obrigada, que coisa linda. Olha só, você vem, fala e ainda sai premiado. Olha que coisa linda, obrigada. Nós que agradecemos, viu? Mãos Talentosas, viu? Você encontra lá infinidade de objetos. Se não tiver, você leva o projeto que eles montam para você. Tá ok, Regiane? Regiane, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui. Como já falei, é uma honra. E te espero novamente em outro momento aqui. Com certeza. Virei com o maior prazer. Quem sabe aí em um próximo momento, algum novo projeto que você tenha. Rodrigo, quero apresentar um projeto lá com vocês. Corre para cá. As portas estão abertas, viu? Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada a você, ao Nova Era, esse estúdio Nova Era, né? O futuro já começou. Estúdio Nova Era. Sempre. Sempre. Deixa eu mandar mais um alô aqui para nossos parceiros. Vamos falar aqui de... Vamos lá. I9 Motos, nosso parceiro Iago. Falco, Uniformes Esportivos. Alô, Fábio. Nova Era Fotografias. Somos nós. Farmavida, a sua farmácia de manipulação. Ateliê Mãos Talentosas está aqui, ó. Alguns brindes de Mãos Talentosas, nosso parceiro Gilson.
e bolos Bom Sabor do meu xará Rodrigo, lá no bairro Brasília, certo? O meu muito obrigado, o nosso muito obrigado a cada um de vocês, tá? Ok? E você que nos assiste também, muito obrigado. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Lá no início do vídeo tem o Instagram de Regiane Barros, tá ok? Vai lá, segue Regiane lá Barros. também, Regiane Barros. Segue Estúdio Nova Era no Instagram e se inscreve no canal. Vai lá na rádio e fica escutando a rádio também. 105,9 FM. Muito bem. Regiane. Obrigada, Rodrigo. Muito Nós que obrigada, agradecemos de viu? coração, Eu viu? que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigada. Lembrando que Estúdio Nova Era, o futuro já começou. Valeu, gente. Obrigado, viu?